A carta chegou numa sexta-feira, aberta e relacrada com um adesivo, lógico, como todas as suas cartas, inspecionado para sua segurança. Pact. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu e eu li Os Corações Perdidos, da Celeste Ng, com tradução para o português de Fernanda Abreu. Esse é o terceiro livro que eu leio da Celeste Ng e tudo que me consta é que seja o terceiro publicado por ela mesmo. Eu fiquei muito tempo esperando por esse livro, não por ele precisamente, porque eu não sabia como que ele ia ser, mas eu esperava um lançamento dessa autora que eu li dela os outros dois livros já há bastante tempo e depois ela sumiu. E até eu comentei aqui, eu e a minha amiga Milena, a gente fez um vídeo aqui experimentando quitutes asiáticos e recomendando livros de origem asiática, e a gente ficou conversando no vídeo sobre como a Celeste Ng tinha desaparecido. Do nada ela veio com esse livro, eu comprei na pré-venda. Eu tava muito ansiosa pra ler, porque já tinha bastante tempo que eu tinha lido as outras obras dela, e apesar delas serem diferentes, elas orbitam em torno de uma mesma temática, que é dramas familiares muito relacionados ao coletivo. E o coletivo que ela traz aqui, que é bastante político e tem muito a ver com a história dela, né? Eu diria que ela fala do preconceito sofrido por pessoas de origem asiática nos Estados Unidos. A Celeste, ela nasceu nos Estados Unidos, mas ela tem ascendência asiática, se eu não me engano chinesa, e ela coloca muito essa pauta nas suas obras. Eu vou dizer que foi com a Celeste Ng que eu descobri o preconceito que os orientais sofriam nos Estados Unidos. Até então eu tinha ouvido mais falar de racismo em relação aos negros. Eu nunca tinha parado pra pensar que as pessoas de origem asiática sofrem preconceito racial tanto nos Estados Unidos como aqui no Brasil também. Foi a Celeste que abriu meus olhos no Tudo Que Nunca Contei, quando eu a li pela primeira vez. Eu gosto mais do Pequenos Incêndios por Toda Parte, mas eu tava esperando muito por um novo lançamento dela. E Corações Perdidos chegou, tá aqui, eu li e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre ele. Bom, se eu falei que a temática da Celeste Ng gira em torno dessa questão das pessoas de origem asiática nos Estados Unidos, nesse livro ela traz essa questão ao seu máximo, porque ela sai disso pra chegar numa situação bem baseada em realidade, mas que tem uma pegada distópica. Eu acredito que ela tenha se baseado também bastante na vivência da pandemia de Covid, né, que a gente sabe muito bem que gerou ainda mais xenofobia, principalmente contra as pessoas chinesas, e aí acaba se colocando todas as pessoas com essa característica dos olhos puxados no balaio, porque ninguém tem nem a preocupação de diferenciar uns dos outros, né? E ela tendo vivido essa experiência morando nos Estados Unidos, eu imagino que tenha impulsionado ela a escrever uma obra em que o preconceito é institucionalizado, né? Porque se nos outros livros era uma coisa meio ocasional, né, meio velada, aqui o preconceito vem diretamente do governo. Porque no livro a gente tem uma situação em que os Estados Unidos está passando por uma grande crise econômica e precisa haver um culpado, e o culpado é a China, né? A China se tornou a maior potência mundial, e para sair da crise o que o governo americano fez foi, obviamente, negar qualquer força chinesa que pudesse crescer dentro do seu país. E com isso, repito, todos os asiáticos entram nesse balaio. Então não se pode vivenciar a cultura chinesa, não se pode ouvir jornais chineses, não se pode consumir música, não se pode, enfim, né, de maneira geral. E obviamente as pessoas que são mais perseguidas e mais vigiadas para que não confraternizem com essa cultura são as pessoas com características físicas mais semelhantes às chinesas, são as pessoas de olho puxado. E obviamente com sobrenomes chineses e tal. E aqui na história, quando a gente começa a história, na verdade, isso já tá super encaminhado, a gente já tá no meio dessa história e a gente vai acompanhar o Noah e o seu pai. O Noah é um menino de origem asiática por parte da mãe, que vive com seu pai, um americano caucasiano, e num alojamento da faculdade que o pai dá aula, né? O pai dele é um acadêmico, ele é professor, e eles moram nesse alojamento sem a mãe. A mãe já saiu de casa há anos, não se sabe por quê, e ela é um assunto tabu. Não se pode falar sobre ela, o pai tolhe esse menino a qualquer custo quando ele quer fazer perguntas sobre a mãe, mas não tem como apagar uma mãe na vida de um menino. O Noah acho que tem uns 12 anos aqui, e ele nunca esqueceu dessa mãe, porque ele teve essa mãe em casa no início da sua infância ali, e ele se lembra de como ela era carinhosa, de como eles ficavam bem juntos, e ele não consegue entender porque que ela desapareceu. Do dia pra noite, eles saíram de casa e foram morar num alojamento. E à medida em que o Noah começa a juntar pistas pra tentar desvendar a sua história e ir atrás da sua mãe, a gente vai
entendendo como esse sistema age aqui. E aí vem a situação distópica, mas que infelizmente não é puramente distópica, mas que eu achei muito assustadora, que é a principal arma de controle do governo nesse livro é separar filhos dos pais. Então qualquer pessoa que o governo ache, qualquer família, né, pais, que o governo possa pensar que seja contraventor ou que vai flertar com a cultura chinesa ou com o lado chinês da questão, eles tiram as crianças dessas famílias. E aí é claro, né, que isso é divulgado pelo governo como uma grande solução, uma grande prevenção para que o problema maior não ocorra e que os Estados Unidos não define, coloca todos os americanos psicopatas em vigiar e denunciar essas famílias, e eles fingem que é em último caso que uma criança é retirada da sua casa, mas a gente sabe que não é bem assim. Isso foi acontecendo, né, já ao longo de muitos anos, e quando a história se passa, quando a gente acompanha a história do Noah, isso significa centenas de crianças retiradas de suas casas. E aí que vem o nome do livro, que é Os Corações Perdidos, né? Essas crianças são os corações perdidos, os corações que essas famílias perderam. E famílias que ainda têm suas crianças em casa, obviamente, não querem se juntar a um movimento de revolta contra isso, porque elas têm medo de perder as próprias crianças. Os pais que tiveram as crianças retiradas, por sua vez, também não fazem muito barulho, porque em algum grau eles têm expectativa de que se eles ficarem bem quietinhos e se comportarem muito bem, eles vão ter as suas crianças de volta. Gente, eu achei um completo pesadelo pensar numa coisa dessa. Imagina você não poder viver o que você acredita dentro de casa, porque o governo bate na sua porta e tira o seu filho de você. E aí eu fui ler no pós-fácil do livro que a Celeste fala sobre sociedades e situações históricas em que ela se baseou para escrever essa história, né? A retirada dos filhos de perto dos pais é usada como arma de controle em diversas situações, e isso é muito tenebroso, assim. Eu fiquei, realmente parecia pra mim um livro de terror. E aí eu vou dizer que até o meio desse livro eu tava com dificuldade de engajar com ele, mas do meio pra frente ele dá uma alavancada boa, e fez com que a minha leitura fluísse mais. Eu acho que é um livro bem interessante. Ainda não acho que seja o melhor da autora, não. Eu prefiro Pequenos Incêndios por Toda Parte, mas é um livro muito interessante. Pensar sobre essas questões é necessário, ao mesmo tempo que assustador. O nível de controle que o governo toma, chegando a um patamar de poder tirar crianças do pátrio poder, é uma coisa muito assustadora. E enfim, à medida que a gente vai lendo, a gente vai desvendando mais dessa história, e entendendo, né, como esse coletivo afetou a vida do Noah. No caso dele, ele não foi retirado de casa, foi a mãe que saiu inesperadamente quando ele ainda era muito pequeno e não tem como se recordar. E a gente vai ter que ler pra entender, vocês, na verdade, né, eu já li, vocês vão ter que ler pra entender como que essas histórias se encaixam. E aí, agora eu vou precisar fazer mais um daqueles vídeos em que eu corto por um momento pra falar de uma parte com spoilers, porque tem algumas questões em alguns livros que eu leio que eu sinto que eu não tenho como deixar de comentar no vídeo, mas é altamente baseado em spoilers, então eu vou me despedir aqui de quem não leu o livro e não quer spoiler nenhum, porque eu vou falar agora de questões mais aprofundadas, tá bom? Se você ficou até aqui, um beijo, até a próxima, não esqueça de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos. Agora falando com quem quer ouvir spoiler ou quem já leu o livro, tá? À medida que a gente avança na leitura, a gente vai conhecer a Margaret Mill, que é a mãe do Noah, e entender a história dela. Aqui no caso, de fato, ela e o marido optaram para que ela saísse de casa e tomasse outro rumo e desaparecesse, para que eles não tirassem o menino, porque eles estavam sendo uma das famílias ameaçada. Mas o ponto mais interessante que eu acho, assim, eu acho que abre-se caminho para uma reflexão muito intensa aqui, que é a Margaret Mill, ela virou a voz do movimento quase que secreto, mas enfim, né, que o governo apagou a qualquer custo, de pais tentando recuperar seus filhos, né, e lutar contra esse sistema de governo. E foi absolutamente sem querer, porque ela era poeta e ela fez um poema chamado Os Corações Perdidos. E uma vez uma das principais militantes do movimento postou uma foto com um trecho desse poema, Os Corações Perdidos, né, relacionando essa questão das crianças com esse trecho do poema. E viralizou. E aí todo mundo no movimento começou a postar isso, ficou totalmente fora de controle. E
tudo descambou, né, pra que a Margaret se tornasse uma persona não grata, número 1000, e aí ela acabou virando a líder do movimento totalmente sem querer. E eu fiquei pensando no potencial que a gente cisma em não enxergar na internet, né, porque é uma coisa completamente sem controle. No fim das contas, o que você cria, o que você posta, você não tem controle sobre nada. Absolutamente nada. Então pensa que uma pessoa postou um trecho de um poema e a vida dessa mulher foi desmoronada por conta disso. E é muito bizarro pensar isso, assim, a proporção que tudo isso pode tomar. Eu lembrei de quando eu tava fazendo minha pós-graduação e não lembro mais por que motivo, acho que a gente tava num módulo de marketing e o professor falou que era um absurdo que tinham agências de marketing que prometiam um viral. Porque você não tem como prometer um viral simplesmente porque o comportamento de massa, nesse nível, ele não se controla. Não se promete um viral e, ao mesmo tempo, não se impede que nada vire um viral. Qualquer coisa pode viralizar. Ninguém entende nem o porquê, né? Às vezes, uma situação exatamente igual a outra que acontece sei lá, no próximo dia com outra pessoa completamente diferente, vira um escândalo ou uma comoção, né? É muito maluco, parece que os astros se alinham ou se desalinham para que uma coisa, enfim, repercuta de uma forma gigantesca. E toda essa história me deixou pensando muito nisso, porque quando eu comecei a conhecer a história da Margaret, eu pensei que ela tinha, por conta dela, virado uma guerrilheira. E não, ela apenas era uma poeta. E eu achei surreal, eu gostei muito desse detalhe do livro em específico, que eu achei que a Celeste trabalhou muito bem essa ideia. E, enfim, então é isso, fim da parte com spoiler. Eu espero que você só tenha seguido em frente caso você realmente não se importasse, porque agora você sabe um pouco da história da Margaret, mas não tudo também. Não deixe de ler o livro por causa disso, se você tiver vontade de ler, porque tem bastante coisa pra entender aqui e bastante coisa que se desenrola também a partir disso. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos e deixarem o joinha se curtiram, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Um beijo e até a próxima. Tchau!